Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é mais um Dúvidas Mediúnicas, esse programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder dúvidas sobre a mediunidade. E a pergunta de hoje é: como lidar com a obsessão infantil? Para responder essa pergunta, nós vamos começar primeiro explicando o que é a obsessão. A obsessão é o domínio que um espírito consegue impor sobre outra pessoa. E a obsessão, ela sempre é provocada por um espírito ou mais, que são sempre inferiores. E a ação mental dominadora sobre outra que se deixa dominar. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona, na questão 459, qual que é a influência dos espíritos em nossas vidas. E ele tem a seguinte resposta: eles influenciam muito mais do que vocês imaginam. Em certos casos, são eles que vos dirigem. Então, no caso aqui da obsessão, em alguns casos, é o espírito que está conduzindo, dirigindo o obsediado. E de acordo com Sueli Caldas Schubert, em seu livro Obsessão e Desobsessão, ela diz assim: de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. E aí ela faz até uma paródia de uma frase popular, e ela diz assim: dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Então, de acordo com o nosso pensamento, com aquilo que pensamos, é que atrairemos as nossas companhias espirituais. Kardec, no livro A Gênese, coloca que a obsessão ela decorre sempre de uma imperfeição moral, que permite uma maior influência de espíritos maus. Emmanuel nos diz que todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Por quê? Porque na criança apenas o corpo é novo. O espírito da criança, muitas vezes, ele pode ser muito mais velho do que o dos próprios pais. Então, as companhias espirituais que ela possa ter, provavelmente vêm de outras vidas. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, é escrito assim: ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, ou seja, se a causa não se encontra na vida atual, ela é de uma vida anterior. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida presente, foi feito em outra vida. E Sueli Caldas Schubert tem um livro muito interessante que se chama Mediunidade e Obsessão em Crianças, que ela vai descrever os quadros mais graves dos processos obsessivos. São baseados em ódio e no desejo de vingança, no caso de crianças, Então, essa obsessão é baseada sempre em ódio e no desejo de vingança. A obsessão na infância pode ser a continuidade de uma perseguição que ocorria antes da reencarnação daquele que é a vítima atual. Não podemos nos esquecer de que a vítima de hoje foi o algoz, o inimigo, aquele que prejudicou no passado.
Obsessões são cobranças dolorosas que revelam culpas e relacionamentos complexos do passado. A ação dessas entidades inferiores se mostra de diferentes maneiras. Então aqui, digamos assim, são os sintomas que ocorrem na criança. Perturbações do sono, causando pesadelos que resultam em terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos, perturbações de aprendizado, até mesmo suscitando ideias terríveis de maldade, suicídio, entre outras. Aqui é interessante nós termos ideia de que, se os pais procuraram, primeiramente, médicos, psicólogos, psiquiatras, e mesmo assim esse caso não obteve melhora o suficiente, então provavelmente essas causas são causas espirituais. Só que essa obsessão infantil, isso não é novidade do Espiritismo. Nós encontramos casos na própria Bíblia. Então, em Mateus, capítulo 15, versículo de 21 a 28, uma mulher cananeia pede a Jesus para que ele cure sua filha que estava endemoniada. E Jesus diz para ela: mulher, grande é a sua fé. E foi lá e curou a menina. Também Mateus, no capítulo 17, versículo de 14 a 18, um pai pede a Jesus que tenha misericórdia de seu filho que sofre muito, pois muitas vezes o menino cai no fogo e outras vezes na água. E Jesus, então, cura o menino e deixa a lição. E aqui, para finalizar, neste livro que citamos de Sueli Caldas Schubert, da Mediunidade e Obsessão em Crianças, ela traz um caso que ocorreu, que chegou até ela em 1994. Um menino de 8 anos de idade foi levado até o centro que ela trabalhava pelos pais. E os pais relatam que tinha alguns meses que o filho passou a ter medo de dormir. Quando o menino se deitava e a mãe apagava a luz do quarto, ele viu um homem de aspecto muito horrível, muito tenebroso, dizendo para o menino que ele deveria pegar uma faca e se matar. E quando essas visões começaram, o pavor do menino era tão grande que ele ficava imobilizado, ele não tinha reação. E aí o coração da criança disparava, ele fechava os olhos de maneira bem forte, bem apertada, mas ele continuava vendo o homem ali. Então ele começava a chorar baixinho, até que ele conseguia dormir pelo cansaço. Até que um certo dia o menino criou coragem e contou para os pais o que estava acontecendo. E os pais o pai disse para ele que era um pesadelo, que ele deveria se acalmar, e a mãe disse que era para ele rezar. Então, a partir desse relato que ele deu aos pais, ele começou a reagir um pouco melhor. E quando o homem aparecia, ele gritava bem alto e os pais corriam até junto dele e a visão desaparecia. Então o menino pediu para os pais que deixassem uma lâmpadazinha, aquelas que a gente liga assim na tomada, para deixá-la acesa no quarto, porque o escuro facilitava a visita, né, daquele ser indesejado. E diante dessa situação, os pais foram aconselhados por parentes de que eles deveriam procurar ajuda em um centro espírita. Então eles foram buscar essa ajuda e orientações, e eles estavam dispostos, estavam abertos para essas instruções. E eles foram ali amparados e explicados a respeito dessas questões, né, do caso, das visões,
que era um espírito perseguidor, e foram orientados da necessidade da prece, e que essa prece poderia ocasionar uma melhora significativa no menino. Então, o Centro Espírita da Sueli orientou essa família de que eles precisavam fazer um tratamento espiritual, que seria através de passes, da realização do culto do Evangelho no lar e a possibilidade da presença dos pais nas reuniões doutrinárias, que são as reuniões de palestras e que explicam a respeito do Evangelho de Jesus. E do filho, nessa casa espírita, existe a evangelização infantil, então o filho foi encaminhado para a evangelização infantil. E aí os pais concordaram e foi feito todo esse tratamento. E o nome do menino foi encaminhado para a reunião de desobsessão. E a partir desse momento, o espírito que o atormentava, ele comparece à reunião, relata o seu propósito de vingança, porque no passado o menino tinha assassinado aquele espírito e por esse motivo ele estava ali querendo vingança. Então, nós percebemos aqui que um menino de 8 anos não tinha cometido mal nenhum nesta vida, mas em outra, aquele espírito havia cometido um erro grave e, portanto, adquiriu essa companhia para essa existência. E aí, feito todo esse tratamento, todo o encaminhamento desse espírito obsessor, o caso se resolveu, o menino se tornou um adulto e toda a família passou a frequentar um outro centro espírita que era mais perto da casa deles. Bom, esse foi mais um Dúvidas Mediúnicas. Espero que tenha contribuído com os ensinamentos de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que assim seja.